E a gente vai entrar no assunto do Endrick, que está ganhando bastante protagonismo nas últimas semanas, desde o jogo contra o Liverpool, os poucos minutos que o Endrick está tendo no time principal do Real Madrid, principalmente depois do jogo contra o Lille. Depois do jogo contra o Lille na Champions, a primeira derrota do Real Madrid na Champions, de lá para cá o Endrick tem jogado muito pouco. A gente tem aspas do Ancelotti sobre isso, né, Tati? Só explicar um pouquinho o contexto. Ontem, o Bellingham sai de campo no meio da partida, no intervalo, e o Arda Güler entra no lugar dele. O Ancelotti coloca o Modric e o Endrick para aquecer. Em teoria, os dois entrariam no segundo tempo, né? O Ancelotti costuma fazer as alterações lá pelo minuto 60, 65 de jogo. O Modric entra no campo no minuto 65, quando o Rodrigo sai. Rodrigo, voltando de lesão, jogou 65 minutos. E o Endrick ficou aquecendo 30 minutos. E o Ancelotti não colocou ele em campo. E aí, depois do jogo, ele foi questionado por que o Endrick aqueceu meia hora e não entrou no campo. E aí, o João vai colocar na tela para a gente ler. Perguntaram a ele o que o Endrick tem que fazer para ter mais minutos e por que ele não jogou hoje. Ele tem que seguir trabalhando. Eu não queria fazer uma substituição a 2 minutos do final, porque o Mbappé estava sendo perigoso, estava gerando perigo, e o Brahim estava trabalhando bem. Ele não entrou, mas está pronto para a próxima partida. E depois, quando o jogo terminou, o Endrick ainda ficou fazendo trabalho físico com o preparador físico. Então, ele quase jogou uns 45 minutos só aquecendo, Clarinha. Nossa Senhora. A gente tem... Tá novo, né? Pode. Tem que correr mesmo. O problema não é a quantidade de aquecimento, né? A gente tem uma arte para a gente comparar um pouco com o início do Rodrigo e do Vini no Real Madrid, para a gente comparar com o Endrick. E aí quero trazer aqui a questão da gente entender o que seria uma boa solução, enfim, uma sequência para o Endrick. 20 jogos possíveis, né? Entre Endrick e Vini, o Rodrigo foram 19. O Endrick teve 12 jogados, o Vini teve 6 e o Rodrigo teve 9, mas em minutos, o Endrick é o que tem menos minutos, 136 contra 163 do Vinícius, que é parecido, 468 do Rodrigo. Ele tem 5 gols, o Rodrigo, são os melhores números ali, né? O Vini tem 2 gols nesse período, o Endrick 2 gols também, uma assistência. O Vini ainda tem 2 assistências, mais 5 jogos no time B, assim como o Rodrigo também tem mais 2 jogos no time B. Então, tanto o Vini quanto o Rodrigo tiveram esse momento no time B que o Endrick já não teve, né? Só trazendo, Clarinha, esse recorte é do início da temporada, quando eles chegam com 18 anos, até o dia 1º de dezembro, para a gente fazer o recorte do tempo, né? Exatamente, eu não fiz por rodadas, eu fiz por tempo, até porque teve por exemplo, a temporada 19-20, que é a que o Rodrigo joga, o Real Madrid tem alguns jogos a menos, por não ter tido Supercopa, enfim, tem um pouco menos nesse período. Mas é interessante para a gente fazer a comparativa. Isso é o início da trajetória de cada um deles quando chega com 18 anos no Real Madrid, até o dia 1º de dezembro. O Endrick, desde o jogo contra o Lille, que foi no começo de outubro, então tem 2 meses, né? Foi no dia 2, então tem 2 meses exatos. Ele soma 29 minutos em campo pelo Real Madrid. Então, ele aqueceu mais tempo durante o segundo tempo pelo Real Madrid nesse fim de semana do que ele soma de minutos em campo desde então. Assim, a gente vai falar de futuro do Endrick, né? Pode já começar. Para mim, a melhor solução, ao meu ver, seria um empréstimo. Eu entendo todas as questões com empréstimos, você às vezes vai para um time que não tem o mesmo encaixe do Real Madrid, você acaba colocando, talvez em xeque até o futuro do jogador, dependendo do empréstimo dentro do clube e tal, mas olhando para aquilo que é essa temporada, tá? E a próxima, e talvez a outra, hoje o Endrick não tem espaço para ganhar muitos mais minutos do que ele vem ganhando, sinceramente. Porque o Real Madrid tem Rodrigo, o Real Madrid tem Vinícius, o Real Madrid tem Mbappé. Quando não pôde contar com Rodrigo e Vinícius, o Ancelotti deixou muito claro que não é o Endrick esse cara nesse momento. E tá tudo bem, tá? Porque eu acho que a idade também
faz com que o Ancelotti tente preservá-lo, alguma coisa ele está vendo que a gente não está, e que ele não está colocando o Endrick em campo, o Dorival já não o convocou, né? Então, assim, tem que entender também que tem algumas coisas que a gente não vê. Dessa ponta do iceberg, que eu costumo brincar aqui, a gente está vendo a situação do Endrick exatamente agora. Para mim, jogador jovem tem que jogar. O Endrick saiu de ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, protagonista, campeão brasileiro, por um contexto de Real Madrid, que é sempre muito difícil, mas eu acho que ele tinha a expectativa também de jogar mais. Caso o Vinícius ou o Rodrigo não estivessem presentes, que ele ganhasse oportunidades. Isso não está acontecendo. E olhando para um futuro próximo, vamos supor, próxima temporada, vocês veem o Endrick com tanto mais minutagem do que essa temporada, por exemplo, com o Mbappé lá? Não sei se o Rodrigo fica, o Vinícius certamente ficará, assim, vocês veem isso acontecendo? Eu não vejo. Então eu acho, sinceramente, que um empréstimo não seria um mau negócio, tá? A próxima temporada eu não sei, porque pode sair jogador e outra coisa, ele tem 4 meses de treino com o elenco, com 18 anos, eu acho que depois quando ele tiver mais 8 meses, e mais velho e tal, acho que ele pode estar mais experiente, melhor, mais adaptado e começar a treinar melhor e ter mais oportunidades. O Dorival não convocou e até acho que ele deveria ter sido convocado, mas também porque entre uma data FIFA e outra ele não jogou nenhum minuto, né? Isso que o Fred falava aí dos 2 meses e ter jogado 29 minutos, também acho que por aí, um jogador que realmente não jogou, por isso não esteve, embora eu acho que deveria estar mesmo sem ter jogado, por uma simples questão de coerência, porque estava indo, o Dorival chamou só um centroavante, só o Igor Jesus, e eu acho que o Endrick deveria ter feito parte também. Ainda não tinha o João Pedro, que estava machucado, voltando com o Brighton e tal. Mas nessa temporada ele não vai jogar, né, o Beckler? Ele não vai, assim, esses 2 meses que você está falando, talvez foram os 2 meses mais propícios para ele jogar. E talvez ele também, quando foi para o Real Madrid e escolheu ir de cara sem um empréstimo e ficar essa temporada, e o planejamento dele e do Real Madrid deve ter sido feito juntos para isso, talvez os dois esperassem que ele tivesse um desempenho já melhor para ficar e jogar e ser utilizado mais do que esses poucos minutos que ele está entrando. Se não é, assim, ou no treino ele mostrou menos do que poderia, ou tá tudo certo. Ou o planejamento dele do Real Madrid são esses poucos minutos mesmo que está em campo, e eles estão planejando isso, está tudo certo, porque é temporada de adaptação. Mas talvez ele tenha mostrado menos, talvez o Real Madrid esperasse um pouco mais dele nesse início, do que ele conseguiu desempenhar até aqui. O que ele jogou dentro de campo realmente não justifica que ele jogue muito mais. Tirando no início que ele conseguiu alguns chutes de fora da área, uns gols e tal, mas as últimas vezes que ele jogou, por mais que a gente entenda todo o contexto, 18 anos, chegando no Real Madrid, o clube e tal, não sei o quê, mas as últimas vezes que ele jogou ele foi muito mal. Contra o Liverpool ele jogou 11 minutos, mais 5 de acréscimos, teve mais faltas cometidas do que toque na bola, né? Fez 2 faltas, tocou na bola 2 vezes e perdeu uma. Assim, eu tenho a sensação de que o Ancelotti tem crédito suficiente até no trabalho com jovens para a gente dar razão para a maneira com a qual o Ancelotti está lidando com a situação do Endrick. Não, cara, não é como se o Real Madrid tivesse com muito espaço no setor ofensivo para o Endrick jogar, mesmo com as lesões de Rodrigo e Vinícius na cabeça do Ancelotti, o Arda Güler e o Brahim Dias estão na frente da fila do Endrick. E esse sempre seria o risco, né? A gente está em dezembro, a gente não está no fim da temporada. Acho que, no fim das contas, é claro que eu queria ver mais o Endrick em campo. É claro que o Brasil queria ver mais do Endrick, porque é muito ruim quando o melhor jogador ou o maior destaque de um título brasileiro numa temporada some na seguinte, porque não tem nem tempo em campo. E esses cacos, né, de entrar em 10 minutos aqui, 15 ali, por mais que seja uma chance, é uma chance complicadíssima, ainda mais em Anfield contra o Liverpool, perdendo de 2-0, com o time sem fazer sentido. Então, cara, é uma paciência que infelizmente a gente vai ter que desenvolver. Assim, eu não sei se um empréstimo no meio de temporada seria bom, tá? Não sei como é que tá o Vitor Roque no Betis, mas é uma situação que dá até para comparar e eu não sei até que ponto pro Vitor Roque esse empréstimo ele foi bom, mas foi no começo da temporada. Acho que pro Endrick chegar em janeiro em outro clube. Só para abrir o parênteses, Vitor Roque tá de regular para ruim. Fez 5 gols, 2 deles contra um time bem mais frágil de Copa do Rei e tal, de primeira rodada. No final de semana, por exemplo, acho que o Vitor Roque jogou 70 minutos na derrota do Betis para a Real Sociedad, tocou 26 vezes na bola, perdeu 13 e só tentou 10 passes e acertou 6.
ficar Mas ele tá 70 jogando, né? minutos. Tá Tá jogando, jogando. tá É titular do time, assim, acumulando minutos ele tá. Mas não são bons minutos. Assim, a qualidade dos minutos que ele tem jogado não é boa até aqui. Alguns jogos ele foi um pouco melhor. Contra o Osasuna, por exemplo, fez um gol no primeiro tempo, participou bem, aí tomou uma pancada no tornozelo, saiu, teve um pouco de cãibra também. Então, assim, alguns dias ele tem jogado um pouco melhor, mas a média do Vitor Roque tem sido de perder muitas jogadas, dificuldade de dominar, de dar sequência, de continuar as jogadas, de travar muito o ataque do Betis, apesar de uma muito boa atitude. É o que mais corre, é o que mais pressiona, é o que mais tenta, mas o desempenho, por enquanto, não é bom ainda não. O empréstimo que eu pontuei, só para jogar para você, Tati, não é para o meio da temporada agora, já pensando na próxima, porque eu estou tentando projetar, né? Estou tentando projetar o que vai ser da próxima, se alguém vai sair para ter mais espaço para ele, que não me parece o caso, e até mesmo Brahim Dias e Arda Güler, né? Só trazendo, a intenção inicial do Real e do Endrick é que ele fica essa primeira temporada, uma temporada de adaptação, e todo mundo entende isso, pelo menos até o momento não tem indícios de que essa ideia tenha mudado. Depois, o Arda Güler, por exemplo, temporada passada jogou pouquíssimo, jogou muito pouco quando ele esteve disponível, que ele esteve muito pouco por causa das lesões, mas jogou muito pouco e nessa já está jogando mais. Então o Ancelotti é um cara muito de hierarquia, a gente sempre traz. Os que estão mais tempo no time e tal, tem prioridade para jogar. Então, o Endrick é o último dessa fila. Ele só tem mais minutos do que o Vallejo, que não conta de todo o elenco. E depois a questão do empréstimo no Real Madrid, tem casos que deram muito certo e casos que não funcionaram. Por exemplo, para mim, os 3 casos que deram mais certo são Dani Carvajal, que saiu e voltou a assumir a titularidade dos maiores laterais da história do Real Madrid. O Casemiro, que saiu para o Porto, voltou, assumiu titularidade, ficou no time, e o Fede Valverde, que saiu, foi para o Depor, não destacou, voltou, o Zidane apostou nele e ficou no time. Agora, tem os casos do Takekubo, que saiu e nunca mais voltou, não chegou a fazer um jogo oficial pelo Real Madrid. Tem o caso do Renier, que chegou, foi apresentado, nunca jogou e nunca mais voltou depois dos empréstimos. Então é uma decisão... O Odegaard é outro caso. É que o Odegaard ele foi muito, muito novo, contratado, então é um caso um pouquinho mais diferente, mas também é um caso desse, assim, nunca mais voltou. Então tem casos de que saíram, voltaram e deram certo, e tem casos de que saíram e nunca mais voltaram, ou que saíram e nem chegaram a estrear com o Real Madrid. Então é uma decisão realmente complicada, mas eu acho que é uma decisão que no final dessa temporada, quando se souber exatamente o que o Real Madrid vai ter para a próxima, que ela vai ter que ser tomada.